casa, todo mundo em casa, todo mundo respeitando a quarentena, né? Isso é muito importante. É bom escurecendo. Boa noite, eu sou a Milena, psicóloga, coach, praticante de barra de axis, escritora, o que mais é possível, né? Que a gente pode ser várias coisas que a gente quiser. E hoje a minha convidada é a Jeane, que vai se apresentar, né? Seja bem-vinda, Jeane. Obrigada, Ana. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Eu te ouço. Tá. Eu sou Jeane Santos, sou psicóloga, especialista em psicologia clínica, mas eu não começo a minha trajetória profissional como psicóloga. Acho que é importante que eu começo a minha atuação como auxiliar de enfermagem, e sou de 1993. Eu começo atuando num hospital particular, trabalho nesse hospital particular durante um ano, depois ingresso como cabo auxiliar de enfermagem no Corpo de Bombeiros e trabalho durante 3 anos e meio aproximadamente no grupo de socorro de emergência, né, trabalhando principalmente nas ambulâncias, né, nas antigas ASEs. Em seguida, eu sou aprovada num concurso para aeronáutica, e aí eu já era técnica em enfermagem, faço a prova para terceiro sargento, né, da especialidade de enfermagem, e fico na aeronáutica por 17 anos. Trabalho por 17 anos como técnica. Essa Né? carinha de novinha? Oi? Essa carinha de novinha? Obrigada. E na aeronáutica eu trabalho num esquadrão de saúde em Fortaleza durante 12 anos. Durante 12 anos eu me formo em psicologia, né? Me habilito em psicologia em Fortaleza também, na Federal do Ceará. E um ano depois da minha formação eu venho para o Rio e começo a trabalhar no Hospital de Força Aérea do Galeão, como técnica ainda, né? Mas aqui no Rio já conciliando com a psicologia, né? Então eu fiquei durante o tempo trabalhando como técnica militar, sargento da aeronáutica e no consultório. E aí na aeronáutica eu fico até 2015, que é quando eu retorno à saúde pública, né, do Rio para trabalhar no município da região metropolitana do Rio. E desde 2013. E estou lá até hoje, trabalho no município. Comecei trabalhando num CAPS-AD, né, que é um centro de atenção psicossocial, atendendo usuários de álcool, que fazem uso de álcool e outras drogas, atendendo os familiares também. Mas atualmente eu trabalho no hospital do município. Eu comecei a trabalhar lá em 2018. Então tem essa trajetória que passa pela enfermagem e chega na psicologia. Então você é de Fortaleza? Não, na verdade eu sou sergipana. Ah, sim, de Sergipano. Sergipe. E por que você veio para cá? O que te trouxe para o Rio? Bom, eu já morava no Rio. Eu vim, meus pais vieram quando eu tinha um ano, mais ou menos, e um ano, mais ou menos. E aí para Fortaleza quando eu passo no concurso, né, da aeronáutica. E depois volto. Mas e por que você saiu da aeronáutica?
A Miriam está dizendo que perdeu parte do meu áudio. Aí tem que saber qual parte. Você me ouve bem? Tô. Eu acho que só ela parece estar com esse problema, né? A pergunta? Mas por que você sai da aeronáutica? Porque eu decidi me dedicar exclusivamente à psicologia. E Sim. aí Mas amor. foi crescendo e chegou uma hora que não era mais possível conciliar técnica, sendo militar e trabalhar no consultório, né? E já trabalhando no CAPS-AD também. Aí, em algum momento você ficou insegura em sair, assim? Ah, sim, sim. É uma insegurança que é natural, né? Porque eu trabalhei lá durante muito tempo, foram 17 anos de vida militar. Só prática, né? Porque no Corpo de Bombeiros eu também era militar. Então, são praticamente 20 anos de vida militar, né? E de uma carreira já estabilizada, né? Então, tem uma segurança que é natural, mas também já havia uma insatisfação, né? De estar trabalhando como técnica e não comportando mais, não dando conta mais dessas duas funções, né? Na minha vida. Porque esse negócio de conciliar é muito comum para profissional da saúde, né? Principalmente a enfermagem, não é? Que ele, de repente, até mesmo por causa dos baixos salários, não era o seu caso, né? Mas por causa dos baixos salários, ele acaba tendo que conciliar 2, 3 hospitais, faz plantão não sei aonde, faz home care, para conseguir conciliar, para conseguir ganhar um valor a mais, né? Sim, sim, é muito comum, né? A maioria dos profissionais precisam conciliar mais de 2 empregos, muitas vezes, né? Para a mente, em termos financeiros mesmo. Eles são Aí sabemos que o psicólogo, assim como outros profissionais de saúde, ele não tem quarentena. Quarentena só para outras pessoas. O que mudou na sua rotina com a quarentena? E na rotina do hospital? Você fala. Nossa, mudou muita coisa, Ana. A minha rotina de consultório particular foi uma mudança bastante importante, né? Porque eu nunca havia atendido online. Eu atendo totalmente presencialmente. E aí eu tinha até uma certa resistência, na verdade, em atender online. Mas toda essa exigência acabou me obrigando, né, a me restringir ao atendimento online. E está sendo uma adaptação, né? Esse espaço virtual aqui, que é um espaço um pouco limitado, né, de atendimento, mas que também é possível desenvolver outras possibilidades, né, que não é possível no consultório. Então, está sendo interessante, apesar das limitações. Está picotando mesmo a sua fala. E tem um som estranho aí no fundo. Não sei se está alto demais. Está picotando? É. A Miriam falando agora que eu percebi. Está picotando. Tem som? Está ouvindo um som? Espera aí. Deixa eu ver se eu... Talvez seja a minha internet que... Mas eu te ouço e te vejo bem. Ainda está picotando? Tá. De vez em quando sua voz some. Ah, é? Mas vai dar certo. Vai dar certo. No final dá certo. Que a internet não colaborasse. Mas assim, o que eu quero saber? Você falou que mudou a rotina, a questão dos atendimentos online, que aumentou, que agora nós somos obrigados a ficar em quarentena, pelo menos para consultório particular. Precisamos nos reinventar e trabalhar online.
Mas para você, tem aumentado o seu número de pessoas que te procuram? Como é que está sendo? Aumentou também, aumentou o volume a quantidade de pacientes que tem procurado, né? Ultimamente, principalmente nas 2 últimas semanas, né? Eu acho que com o agravamento de toda essa situação, tem aumentado sim a demanda de pacientes de consultório, né? E E você tem você havia perguntado sobre o hospital também. Desculpe, eu te interrompi. no hospital também, você perguntei. Sim, no hospital, essa mudança no contexto mesmo, assim, já vem mudando há mais de um mês, né? Que a rotina ficou bem mais estressante, né? Os profissionais expressam mais uma exaustão, um cansaço, né? Tem uma ansiedade muito presente nas falas, nas relações. Então, há um mês, né? Há pouco mais de um mês, a gente já percebe essa alteração no ambiente hospitalar com a chegada, né, dos pacientes suspeitos de Covid-19. Aí você até meio que respondeu a minha próxima pergunta, né? Seria como você, como psicóloga, tem notado nas últimas semanas os profissionais de saúde? Você fala estresse, né? E também você percebe falta, essas coisas assim? Falta. Eles têm faltado bastante, como é que está sendo isso? Então, Ana, eu acho que só para as pessoas entenderem um pouco mais, deixa eu localizar um pouco, né, sobre o hospital, né? Como eu falei, é um hospital municipal, né, de uma cidade da região metropolitana aqui do Rio, né, uma cidade que tem uma população de aproximadamente 133 mil habitantes, né, desde o último censo. E é o único hospital público de referência para recebimento de pacientes graves, pacientes suspeitos de Covid-19. Existe um outro hospital, que é um hospital particular também no município. São os dois únicos hospitais que existem no município. Mas onde eu trabalho é o único hospital público que atende a maior parte da população, né? E desde o início da pandemia, já nos primeiros casos, a gestão do município implantou um centro de referência, né, para recebimento desses pacientes, centro de referência da síndrome gripal. Então, é uma porta de entrada, né, que essas pessoas acessam para serem avaliadas inicialmente, e a partir dessa avaliação inicial, né, elas são orientadas, seja para um isolamento domiciliar ou, nos casos mais graves, para serem internadas e ficarem em isolamento no hospital. Desde então, também reservou uma ala, que era uma ala de enfermaria da clínica médica e que atualmente está preparada para receber esses pacientes, né? E você percebe, você assim, tem sido procurado pelos profissionais de saúde lá no hospital? Ah, quero falar um pouquinho com você. Em geral, essa solicitação ela não é muito direta, né? Porque os profissionais de saúde, principalmente no ambiente profissional, eles se colocam muito nesse lugar de quem cuida. É. Então, existe essa resistência e, às vezes, essa dificuldade de se perceberem como aqueles que precisam de cuidados, né? Então, essa solicitação, a maior parte das vezes, não é direta, né? Ela vem de uma outra maneira em que, a partir de uma conversa mais informal, né? A partir de um comentário, é possível perceber, né? Alguma solicitação, algum nível de estresse na fala, né? Alguma indicação da rotina dele em que eu possa perceber alguma alteração, algum estresse mais excessivo. Então, em geral, não é uma solicitação direta. Acontece sim, as solicitações mais diretas, mas elas são bem raras.
E quando acontece a solicitação, o que você faz? Qual é o seu procedimento? Porque você atende o pessoal de fora, não atende o público do hospital. Sim, sim. A equipe também é a minha clientela, né? A equipe de saúde. E no hospital eu atendo os pacientes, os familiares e a equipe de saúde, né? Bom Assistência, acolhimento. assistência é a todas as pessoas que fazem parte daquele contexto, né? Uhum. Mas é só você, a psicóloga lá? Não, somos duas Uhum. psicólogas na equipe, mas atualmente a colega está com essa questão do grupo de risco, a colega está afastada e estou eu. E como é que você está se cuidando mentalmente? Tá? Estou me cuidando bastante, Ana. É, tem a questão da análise pessoal, né, que é fundamental. É importante esse espaço para a gente, né, para a gente ser acolhida. Mas também tem nossos autocuidados em casa, né, se alimentando bem, procurando descansar, procurando terminar as minhas atividades, né, não ficar focada também só nessa coisa mais profissional de buscar o conhecimento, mas de também descansar, de poder assistir um filme, de fazer uma leitura mais relaxada, né? De poder variar a rotina, né? Fora do hospital, você tem recebido também profissionais de saúde? Se eu tenho recebido, É. Tem que ser procurada por profissionais de saúde. sim, 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 tenho sido procurada, sim. E como é que está sendo essa experiência? De você cuidar do cuidador, né? Sim, é uma experiência, nesse momento, bastante diferenciada, né? Porque é uma outra realidade. Então, lidar, né, com um profissional que está sendo mais exigido, né, que está mais sobrecarregado, né, que está vivendo uma preocupação constante, né, muitas vezes de estar preocupado em expor a família, né, quando ele chega em casa, de ter todo um cuidado com a roupa, com o material, né? Então, são demandas bem diferenciadas, né, em relação ao que aconteciam antes. E você tem casos de profissionais de saúde infectados aí, pelo menos você tem conhecimento na cidade que você trabalha? Sim, temos. Desde a pandemia, vários colegas já foram afastados pela infecção. Sim. E quando o colega é afastado, outros ficam no desespero, né? Porque, afinal de contas, ele teve contato comigo, teve contato com o fulaninho, teve contato com outro. Sim. É como se essa sensação do risco ela fosse se aproximando a cada semana. Essa impressão que eu tenho, É né? o sentimento que persegue. Na primeira semana a gente ouve, né, relatos de colegas de outros plantões, de outras equipes, né? E aí na semana seguinte já vem de um plantão mais próximo. E aí essa semana, por exemplo, já foram dois colegas do nosso dia de plantão. Então, toda essa aproximação faz com que a ansiedade nossa aumente, né? Uhum. E a preocupação também. Então, qual que você pode falar que é o maior medo do profissional de saúde hoje, na questão do coronavírus? Mas são muitos medos, né? E é importante dizer que o medo também, diante dessa situação toda de crise sanitária, ele é muito natural, né? É que a maior parte das reações que os profissionais apresentam, elas são reações esperadas nesse momento de um contexto alterado, né?
Então, por vezes, o profissional vai apresentar reações de medo, reações de ansiedade, que são bastante comuns, né? Reações de insegurança, alterações mais físicas, né? Como perda de apetite, às vezes aumento de apetite, alterações de sono, né? Muitas vezes ele não vai conseguir relaxar, não vai conseguir dormir à noite. Então, tem Uhum. de alterações que a gente identifica, né, que o profissional apresenta em situações de uma crise sanitária maior, né? Alterações no humor também, né? Acontece bastante. Sim, sim, alterações de humor, desânimo, né, apatia, brancos de memória são muito comuns, né? Tem um prejuízo grande de memória e são vivências que esses profissionais não estão habituados, né? Porque ela vem numa intensidade muito forte, né? E num período muito curto. E como existe essa necessidade do organismo ir se adaptando, né? O profissional não entende, ele fica um pouco confuso, né? Será que esse cuidado, por exemplo, que eu estou tendo, né, de higienizar as minhas mãos, de acessar o álcool gel, ele está sendo excessivo? Ou será que é somente um cuidado que é necessário nesse período, né? Então, Uhum. eles estão muito nessa dúvida, né, entre o que é o esperado, o que é o normal nesse contexto e o que é um comportamento mais adoecido também. Então, a solicitação muitas vezes vem desse lugar aí. Será que eu estou surtando? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou me preocupando demais em limpar a minha casa? É importante avaliar, porque tem o estresse que é um estresse esperado nessas situações de crise, que é parte dessa adaptação natural do organismo, e tem o estresse que é excessivo, né? E é esse estresse excessivo que a gente vai precisar ter um pouco mais de atenção e de cuidado e de ter um atendimento mais acompanhado. Interessante que hoje eu estava no ponto do ônibus, né, do trabalho, do plantão que eu fiz hoje, aí tinha um grupo de enfermagem, umas mulheres, né, enfermeira, técnica de enfermagem, elas estavam conversando e eu estava só pertinho lá, a gente está sempre prestando atenção, né? Aí elas estavam falando, né, do que os colegas estão um atrás do outro, sendo diagnosticados com coronavírus, que elas estão com medo, e falando várias coisas, mas o que eu achei curioso é que nenhuma delas estava de máscara na rua. Uhum. Elas usam máscara dentro de casa, dentro do trabalho, mas do lado de fora, ela fala para o outro fazer e acaba não fazendo. Como é que você enxerga isso? Como é que você percebe essa situação? De cuida do outro, o outro manda o outro me cuidar, o que eu falo é uma coisa, mas o que eu faço é outro totalmente diferente. Como? Eu não entendi. Ela atua de uma forma apropriada no trabalho, mas fora do. Ela, elas estavam falando da importância de usar o EPI, né, usar a máscara, principalmente na rua, nos lugares onde vai, e elas mesmas não estavam usando a máscara, saindo do trabalho. E falando de contaminação, que várias pessoas já foram contaminadas no trabalho delas, que a chefe não sabe mais o que fazer, porque estão colocando atestado mesmo que suspeito de coronavírus, não tem como continuar trabalhando. Como é que você consegue, como é que você enxerga isso? Então, depende muito de como elas estavam, né? Porque a máscara cirúrgica, é, ela, se você conseguir manter a distância preconizada, né, de 1 a 2 metros, ela não precisa necessariamente ser obrigatória. Agora, se você tiver num contexto de aglomeração e Elas, proximidade, elas estão. O que acontece, Ana? Por vezes, existe uma necessidade de passar 12 horas, 24 horas, às vezes 30 de máscara, né?
Uhum. E aí sair desse ambiente de trabalho é a possibilidade desse afastamento também, né? Minimamente é, ter uma vida que seja um pouco mais dentro do esperado, né? Digamos, um pouco mais convencional. Uhum. Também achei curioso, né, que as pessoas que estão na rua estão dando lições. E talvez não utilizar máscara, né, fora do hospital seja essa possibilidade, tentar minimamente recuperar um pouco de sanidade, né, de diminuir um pouco esse estresse, de conseguir respirar sem essa contenção, né? Mas é engraçado que eu fui ao banco, tive que ir ao caixa eletrônico hoje. Aí tinha uma senhora conversando com a outra. Ah, minha filha trabalha na saúde, ela disse que não pode fazer isso, tem que usar máscara, tem que usar isso, tem que usar aquilo, álcool em gel na mão. E ela estava sem máscara. Eu falei, cadê a máscara da senhora? E ela começou a rir. A gente precisa ter uma atenção também. Os profissionais de saúde, eles têm sofrido bastante com a estigmatização, né, durante esse período. É um fator que já vinha sendo observado lá desde 2003, né, na epidemia de SARS, que ocorreu na China, né, o fato desses profissionais de saúde serem vistos como o principal grupo transmissor do vírus, né? Se repete, né? Seja em outros países nessa epidemia agora de Covid, seja aqui no Brasil. Então tem um estigma muito grande em relação a esses profissionais serem as principais fontes transmissoras da doença, o que não é verdade, né? Não existe nenhum estudo que comprove isso. Não existe nenhuma direção nesse sentido, mas os profissionais têm sido bastante estigmatizados nesse lugar, sendo impedidos, né, de, por exemplo, usar elevador social do condomínio onde mora, por esse Caramba. receio dos outros moradores, né, de serem infectados. E aí você imagina, né, um profissional que já está extremamente sobrecarregado, às vezes do turno de trabalho, por um aumento do número de pacientes que ele precisa assistir, né, por toda essa preocupação com a família, né, porque ele fica nesse de ser o culpado, ele se sente muitas vezes culpado. Se meu filho adoecer, eu sou o principal responsável pelo adoecimento do meu filho, e não necessariamente, né? Mas ele se vê esse principal agente transmissor. Tem todos esses fatores, né, que contribuem para um aumento do desgaste físico e emocional desse profissional. E aí, se a gente não consegue também ter alguma empatia, né? E algum cuidado também com ele durante esse período, né? Eles tendem a adoecer com muito mais frequência. E estão mais expostos, né? Muito Tem alguém mais. que tem pergunta para fazer? Tem um Ah, fator, tem um fator de risco, né? Que é orgânico, que é físico, que é a possibilidade de ser contaminado e adoecer, e por vezes, né, morrer. Tem o fator de desgaste, de exaustão emocional também, que está presente o tempo todo, né? e outros fatores, né? Porque tem profissionais que você sabe que não usam, não tem EPI suficiente, a máscara não tem como ficar trocando máscara como deveria trocar, entre outras coisas, né? Que a gente sabe que acontece. Todas essas situações, né, que têm acontecido nessa epidemia, elas contribuem significativamente, né, para o aumento do teste. E essa realidade da falta de EPIs, ela tem acontecido, né, em alguns hospitais. Os conselhos regionais e federal já vários deles têm canais, né, de denúncia para os profissionais para denunciar a sua instituição em relação à falta de material.
Então, existe essa preocupação dos conselhos também, para que esses profissionais consigam se preservar, né? Porque eles Uhum. também têm, eles têm a própria vida, né? Eles precisam continuar vivendo com saúde, né? Depois que isso tudo passar. Agora e depois. Que sejam mais, que sejam mais, visto com mais importância, né? Porque mais valorizados, vamos dizer assim, né? A Sim, partir de sim, que possam ser vistos como pessoas, né? não super-heróis. Sim, porque muitas vezes eles são vistos nesse lugar de alguém que está ali para servir, né? Para atender a vida do outro, para ser esse super-herói, né? Mas eles são pessoas também, né? Que têm necessidades subjetivas, né? Que têm necessidades que são físicas, têm necessidades familiares, que eles possam ser vistos nesse lugar, né? A Também mim, precisa. que a questão de equipamento, ela não está conseguindo achar nas farmácias no MEI, né? E geralmente quem está fornecendo essas máscaras são mais as costureiras, né? Estão aproveitando esse momento para vender também. Ah, as máscaras de tecido que você está falando. Isso. Sim, sim, tem aumentado bastante, né, a produção de máscaras de tecido, mas a máscara de tecido, ela é contraindicada para ser usada em hospital, No né? hospital, não. Mas, assim, pessoas Ah, andando. isso, pacientes, outros que não os de saúde, sim. Aí fala também que as pessoas não possuem essa consciência de distância necessária entre dois indivíduos. Nós temos a cultura do toque, também é um. A cultura do afeto, né, dessa proximidade, é um processo, assim, é uma realidade que a gente nunca precisou viver antes, né? A gente está aprendendo sob pressão, muitas vezes, acessar recursos, desenvolver estratégias para enfrentar, né, da forma mais saudável e interessante possível, tudo isso que a gente tá vivendo. Mas é um processo. A gente precisa entender primeiro quais são os riscos, né? A gente precisa se informar, a gente precisa de algum conhecimento para gradualmente ir se adaptando a essa nova realidade, né? Conhecimento é o principal. Você tem que saber com quem que você está brigando. Quem é seu É, inimigo. é gradual, exatamente, né? Vamos falar sobre a questão do conhecimento, né? Das informações, principalmente para os profissionais de saúde, né? Que é o tema que está sendo tratado aqui, né? O acesso às informações é fundamental que eles possam ser filtrados nesse momento, né? E quando se fala de informação, é importante saber a procedência das informações que você está acessando, né? Se são fontes confiáveis, se são fontes oficiais, né, dos órgãos de saúde. E aí eu oriento a página da saúde, a página da Organização Mundial de Saúde, né? Tem as páginas das secretarias municipais e estaduais, tem as páginas dos conselhos profissionais. Então, eu considero essas as melhores fontes de informação, mas também de conhecimento dos profissionais nesse momento. Porque se você consegue filtrar, né, e ter uma seleção um pouco mais apurada do que você está recebendo, né, você evita essas informações que são mais alarmistas, que são mais sensacionalistas, né? São sensações que elevam a possibilidade de alerta, né, desses profissionais ficarem mais preocupados e mais ansiosos, né, diante do que eles possam receber. Então, é importante, nesse momento, avaliar muito cuidadosamente as informações que se acessa. E tem três critérios aí que me parecem interessantes, né? Um deles é a questão da fonte, né? Antes de acessar a informação, verifica a fonte dela.
Vê se é uma fonte confiável, né? Para saber se de fato a informação é verdadeira, né? Se é algo que foi criado. Outro fator é se é uma informação que vai te orientar, que vai te educar, né? Que de alguma forma vai contribuir para o seu conhecimento. E também para o conhecimento das pessoas que estão próximas a você. E a terceira é se essa informação ela te acalma, né? E se for uma informação que vai te deixar mais alerta e mais preocupada, é indicado que não se acesse. Então é importante atender esses três critérios, né? Não atendeu a um deles, talvez seja interessante não olhar. Isso aí, menos pressões, né? E alguém tem alguma... Ela Sou falou que muito bom esse conteúdo. Muito obrigada. Alguém tem pergunta para fazer? Doutor Pedro, também neuro. Muito obrigada pela presença. Luciene, muito obrigada. Alguém tem perguntas? Eu acho interessante também, Jane, você como não vamos dizer que ex-técnica de enfermagem, você conhece muito bem, né? Você sabe a prática, como é que é. Lógico, a prática com coronavírus você não sabe. Mas você, esses anos todos de prática como técnica de enfermagem, você é uma bagagem boa para você lidar com essas situações. Né? Uma experiência importante, sim. Sim, aí você quer saber dessa experiência, eu não entendi a pergunta. Eu falo que seu tempo de experiência como técnica de enfermagem agrega também com psicologia para atender essas pessoas que estão precisando. Sim, sim, muito, principalmente no sentido da empatia, né? De conhecer mais de perto, de ter vivido na aquela realidade, né? E saber as pressões que estão ali, naquele contexto, o tempo todo, né? De ter uma certa noção do que é exigido desses profissionais, mas de também, desse lugar de psicóloga, hoje, eu consegui ter uma visão que seja um pouco mais reflexiva, sabe? Disso tudo vem. Mas, sem dúvida, tem essa relação de quem já esteve vivendo aquela prática, né? Vivendo aquela realidade. Tem essa proximidade e essa distância. Aí você falou, na verdade, você deu 3 dicas para os cuidadores, né? Para o pessoal de enfermagem, para o pessoal mesmo que está lá na ponta. Não só o pessoal de enfermagem, né? Saúde, desculpa. Oi? Sim, as sugestões foram para os profissionais de saúde, né? Não só aqueles que trabalham diretamente com o paciente, eu digo assim, o pessoal da limpeza também é importante. Então, profissionais de saúde, né? Em geral se diferencia, né? Mas profissionais de saúde são todos os profissionais que trabalham num contexto de Nossa. saúde. E aí, Direta ou indiretamente? desde um técnico da manutenção de um auxiliar de serviços gerais até um fisioterapeuta, né? São pessoas profissionais que atuam naquele contexto, independente de sua formação. Isso aí, foi a mesma coisa que... São pessoas que estão ali sofrendo todos esses impactos, né? Estressantes no dia a dia. E que não dá para diferenciar. E já que ninguém quer perguntar, qual é a dica que você dá? Ah, gostaria que a Jane falasse do complexo de Deus, que alguns médicos possuem e que influencia na falta de empatia do público em relação aos seus problemas e necessidades. Complexo de Deus. Eu falo que é síndrome de Jesus Cristo. Carrega tudo e todos nas costas. Complexo de Deus? Não entende? A questão da... É parecido com a questão da codependência, que acha que eu preciso cuidar dele, porque senão não vai acontecer nada. Ele não vai ser cuidado se não for por mim. Eu posso esperar. A máscara primeiro eu vou colocar no outro, para depois, se sobrar, eu coloco no meu rosto. Ah, de priorizar o paciente. Isso. Assistência ao paciente e se colocar num segundo plano. Isso.
E achar que também não precisa dessa medida, né, de biossegurança. Isso. Então, nesse contexto, é fundamental que o profissional possa ter esse autocuidado, né? Uma das medidas de diminuição do medo e da ansiedade é essa atenção a essas medidas, né? E aí eu indico a norma técnica 04 da Anvisa, que detalha lá todos os cuidados, né? Todas as medidas que são necessárias para a autoproteção nesse contexto, bem para que esse profissional não automatize algumas reações, né? Porque muitas vezes se tem a tendência a se repetir, né? Um comportamento ao qual ele já está habituado, né? Ao qual ele já está acostumado. E nesse contexto de um risco de doença e de morte iminente, assim, é extremamente delicado subestimar a importância dessas medidas de biossegurança. Porque não atentar a essas medidas é estar se expondo a esse risco de morte. E o que você costuma falar para digamos que uma pessoa vai te ver falando sobre tudo isso, um profissional da saúde que está sofrendo coração, ansiedade devido ao coronavírus, família, mãe idosa, pessoas com necessidades especiais em casa, medo de contágio. O que você fala para a pessoa fazer? Profissional de saúde que você fala? Quais são as dicas que você dá? Um profissional de saúde que tem um familiar idoso. Que está na ansiedade, que está trabalhando lá de repente faltando equipamento, que está ansioso porque vê os colegas se contaminando, medo do contágio. Eu acho que o primeiro ponto é que esse profissional possa parar para se acolher, né? Possa ter essa pausa para se ouvir. Tentar entrar em contato com todas essas questões que ele está vivendo, né? Porque somente acolhendo todas essas sensações, né? Essas dificuldades, é que ele consegue minimamente entender em que nível de estresse ele pode estar. É preciso avaliar se é um estresse em que ele consegue se adaptar, né? Em que ele consegue conduzir as suas atividades rotineiras, ou se é um estresse que o paralisa, né? Que inviabiliza qualquer possibilidade de trabalho, né? De rotina em casa, dele poder se descontrair, dele poder se alimentar, dele poder dormir, né? Então é preciso que ele avalie essa distinção, né? E quando chega no ponto do insuportável, né, em que esses sintomas eles são insustentáveis, eu acho que esse é o momento de buscar uma orientação profissional, de buscar um atendimento. Então é preciso que o profissional possa fazer uma pausa para se escutar e poder entender melhor tudo isso que ele está vivendo e sofrendo, entender se talvez seja o processo natural de adaptação ao estresse, ou se já está se prolongando durante muito tempo, se o sofrimento está muito grande e que ele está sentindo que não vai dar conta, né? Que ele vai perder o controle da própria vida. E as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia, não tenho dinheiro para psicólogo, não tenho dinheiro para nada, eu ganho pouco. Para que a pessoa que esteja nesse perfil, que tem esse perfil,
o governo federal também colocou tem algumas ações, algumas situações aí que tem psicólogo fazendo trabalho voluntário. Eu mesmo sou voluntária de um projeto aí, para atender esse pessoal da área de saúde, que está em sofrimento e não tem como pagar o atendimento. Tem várias redes de apoio, né? E é importante que se fale sobre elas. Existe a Secretaria de Saúde do Estado do Rio, né? Tem um atendimento que disponibiliza psicólogos para atender as pessoas que estão sofrendo durante esse período, seja do isolamento, né? Seja de um sofrimento mais relacionado ao contato com pessoas que já têm o diagnóstico do vírus. O município onde eu trabalho também implementou um serviço de atendimento aos pacientes, mas a outras pessoas que também possam estar passando por algum tipo de sofrimento. E tem vários grupos, né, de psicólogos voluntários que estão se disponibilizando para atender esses profissionais. Então, existe toda uma rede em que é possível acessar esse serviço e muitas vezes de uma forma gratuita. Eu estava falando com um colega meu, um colega de enfermagem hoje, que o projeto que eu estou participando, né? O número de psicólogos é muito maior do que o número de atendidos. Aí já falaram, algumas pessoas vão ficar sem paciente, porque não tem procura. Uhum. E como é que você percebe essa questão? Eu acho que é falta de divulgação. Por que será que eles não precisam mesmo? Por que as pessoas não estão procurando? Eu acredito que tem um tempo também, Ana. Tem, né, para as pessoas, Digerir a situação. entenderem que podem precisar desse suporte. Porque durante muito tempo a psicologia esteve nesse lugar de atendimento às elites. Isso. Então, ainda tem essa percepção da análise ou da psicoterapia como tratamento para rico. Além do estigma, né, de que também psicólogo só atende pessoas com transtornos mais severos, né? Então, são muitas questões envolvidas, né? E a gente está num processo também desses profissionais talvez poderem se acolher e identificar a questão desse suporte. Aí o Dário colocou uma coisa aqui. Eu conheci um médico com câncer que decidiu não se tratar. Minha mãe também conheceu uma médica que teve a mesma atitude. O Hospital Clínicas e afins conseguiriam evitar essa atitude? O hospital? O Hospital Clínicas e afins conseguiriam evitar essa atitude? A psicologia, ela trabalha a partir do desejo da pessoa ser atendida, né? É tratamento, né? Se o paciente não está afim, De estar a se submeter a um acompanhamento, né? Ou seja, de se dispor a analisar todas as questões que estão envolvidas no próprio sofrimento. E precisa entender que algumas pessoas não têm esse desejo, né? Tem muitas que querem, que desejam, que conseguem sustentar um acompanhamento psicológico, mas tem outras que não querem, né? E é importante que a gente acolha também esse desejo das pessoas que preferem outras vidas. mais uma coisa para acrescentar? Mais alguma coisa a acrescentar que você quer falar? Eu acho que eu posso falar um pouco mais, temos pouco tempo? 5 minutos. 5 minutos.
acho que algumas sugestões de, de enfrentamento, né, ao estresse podem ser interessantes, né? Acho que ele pode, nesse período, tentar se expressar de uma forma que talvez ele não esteja acostumado, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito da escrita, que ela possa tentar escrever ou tentar pintar. O desenho também, né? É um ótimo recurso para que a pessoa possa entrar em contato com o que ela está vivendo e organizar minimamente todo esse processo de estresse. Então, essas vias, né, não habituais de expressão talvez seja uma medida interessante. Outra questão é que a pessoa tem que alimentar bem, né, durante esse período. Muitas vezes é difícil, né? A pessoa não tem fome. Sim. E às vezes tem a questão também do antes e o depois, né, da pandemia. Assim, a pessoa que se apresenta num biotipo mais magro e depois ela um pouco mais gordinha. Mas mesmo que ela não consiga, durante a maior parte do tempo, que ela tenha uma alimentação saudável como uma referência de alimentação da rotina dela, né? A ingestão de muita água também. Se for possível, a prática de exercícios físicos, atividades de mais relaxamento, né? De tentar respirar um pouco mais profundamente antes de entrar num procedimento que seja mais difícil, ou até antes de assumir um turno de trabalho, né? E aprofundar um pouco mais a respiração e entrar um pouco mais em contato com esse corpo, fazer pausas durante o turno de trabalho também é importante. Sair do ambiente de trabalho e tentar acessar uma área mais externa da instituição onde se trabalha, né? Uma área onde se possa ver o céu, onde se possa conversar com um colega num outro contexto. Eu acho que essas medidas, por hora, a meu ver, são as mais interessantes. Eu me disponibilizo para quaisquer dúvidas e orientações, né, que as pessoas que estão acompanhando aqui possam ter, né, podem enviar no reservado, que dentro do possível eu tentarei responder. Tá, então, gratidão, Diane. Não mordi você, tá vendo? Não doeu. Obrigada a você pelo convite. Adorei. Muito bom Obrigada te por rever. participaram. Tá bom, vamos marcar alguma coisa depois da quarentena. Vamos sim. Obrigada a todo mundo que está acompanhando. Tchau. Boa Tchau. noite. Fique bem.